Há um mistério poderoso na gratidão, algo que transcende palavras e toca o sobrenatural, pois quando um coração escolhe agradecer, mesmo diante dos desafios, ele abre as portas para que Deus derrame ainda mais de sua graça, amor e provisão. A murmuração fecha caminhos, mas a gratidão os alarga, transformando pequenos começos em grandes colheitas. E é exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida, multiplicar aquilo que Ele já colocou em suas mãos. Porque um coração grato não se prende ao que falta, mas enxerga a abundância que já existe. E é nesse reconhecimento que o céu se move ao seu favor, pois a Bíblia nos ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. E se você quer ser mais grato e abençoado por Deus, escreva nos comentários: Senhor, eu te agradeço, e continue assistindo, porque Deus tem algo especial para revelar a você hoje. Quantas vezes olhamos para a nossa vida e enxergamos apenas o que ainda não aconteceu, o que falta, o que parece distante, e com isso deixamos que a insatisfação tome conta do nosso coração. Mas Deus nos chama para enxergar de outra forma, para olhar além da escassez e perceber o quanto já fomos abençoados. A verdade é que um coração grato atrai o favor do Senhor, pois a gratidão não é apenas uma resposta ao que recebemos, mas uma demonstração de confiança em Deus, mesmo antes de vermos as respostas. Jesus nos deu um exemplo poderoso quando, diante de uma multidão faminta, ele não reclamou pelo pouco que tinha, mas ergueu os olhos aos céus, deu graças e então o milagre aconteceu. 5 pães e 2 peixes foram multiplicados e alimentaram milhares de pessoas. Mateus 14, 19, 20. Isso nos ensina que Deus não apenas supre, mas multiplica aquilo que entregamos a Ele com um coração agradecido. Então escreva nos comentários: Senhor, eu confio em Ti e te agradeço por tudo, pois essa atitude de gratidão já está destravando bênçãos na sua vida. Talvez hoje você esteja passando por um momento difícil, onde as circunstâncias parecem adversas e seu coração sente o peso das dificuldades. Mas mesmo nesses momentos, a gratidão pode ser uma chave de transformação. Jó, um homem que perdeu tudo, não se revoltou contra Deus, mas reconheceu: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. E porque manteve um coração grato e temente a Deus, no tempo certo o Senhor restaurou sua vida, dando-lhe o dobro do que tinha antes. Isso mostra que a gratidão não significa ignorar a dor, mas reconhecer que Deus continua sendo Deus, mesmo quando não entendemos os processos. E quando você mantém sua fé e gratidão, Deus age, restaura e traz algo ainda maior do que aquilo que foi perdido. A ingratidão nos cega para as maravilhas que já recebemos, fazendo-nos focar no que ainda não temos, mas quando passamos a agradecer, mesmo nas pequenas coisas, começamos a enxergar o quanto somos ricos das bênçãos de Deus. Às vezes, pedimos a Deus por grandes milagres, mas deixamos de perceber que o simples fato de acordarmos todos os dias já é um presente divino. A Bíblia nos ensina: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Salmos 103:2. Pois a gratidão nos mantém conectados à bondade de Deus e nos lembra que Ele já tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. Quando você começa a agradecer, sua mente muda, sua fé se fortalece e seu espírito se enche de esperança, pois você entende que Deus já está agindo. Por isso escreva nos comentários: Senhor, eu reconheço as tuas bênçãos sobre minha vida. E veja como essa atitude pode transformar sua jornada. Se olharmos para trás, veremos quantas orações já foram respondidas. Quantas vezes Deus nos livrou de algo que nem imaginávamos. Quantos momentos em que achamos que não daríamos conta, mas Ele nos sustentou.
A gratidão nos faz lembrar que Deus nunca falhou e que se Ele cuidou de nós ontem, Ele continuará cuidando hoje e sempre. Quando Jesus curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer, e esse único homem ouviu de Jesus algo extraordinário. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lucas 17:19. Isso nos mostra que a gratidão não apenas nos aproxima de Deus, mas nos leva a um nível mais profundo de relacionamento com Ele. Então, se você reconhece que Deus tem sido fiel em sua vida, escreva nos comentários: Senhor, eu te louvo e te agradeço. E continue assistindo, pois Deus ainda tem mais para falar ao seu coração. E talvez você se pergunte: mas como posso agradecer quando ainda não vejo a resposta que espero? A resposta está na fé. A gratidão antecipada é uma demonstração de confiança em Deus. É declarar que você crê que Ele já está agindo, mesmo sem ver. Abraão foi chamado para ser pai de uma grande nação quando ainda não tinha filhos, mas ele creu e glorificou a Deus antes mesmo do cumprimento da promessa. Romanos 4:20 e 21. Da mesma forma, quando você agradece, mesmo sem entender, você está ativando o sobrenatural de Deus na sua vida, e Ele honra essa atitude. A gratidão é como uma semente que plantamos no solo da nossa fé. Quando decidimos agradecer, mesmo antes de ver o resultado, estamos regando essa semente e preparando a terra para uma grande colheita. Imagine um agricultor que lança suas sementes na terra e, em vez de reclamar porque ainda não vê os frutos, ele confia no processo. Continua regando e esperando pacientemente. Ele sabe que no tempo certo a colheita virá. Assim também é com Deus. Quando você escolhe agradecer, você está demonstrando fé e preparando seu coração para receber tudo o que o Senhor já preparou para você. Jesus disse: tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21:22. E a gratidão é uma forma de mostrar que você já crê antes mesmo de ver. Mas muitas vezes deixamos que a ansiedade e a dúvida tomem o lugar da gratidão. Queremos ver o milagre agora. Queremos que tudo aconteça no nosso tempo. E quando as coisas não acontecem como esperamos, podemos cair no erro de reclamar. No entanto, Deus nos ensina que confiar nele significa descansar e agradecer, independentemente das circunstâncias. Foi o que Paulo e Silas fizeram quando estavam presos injustamente. Em vez de se lamentarem, eles decidiram louvar a Deus em meio à prisão, e algo extraordinário aconteceu. As cadeias se romperam, as portas da prisão se abriram e o impossível se tornou realidade. Atos 16:25-26. Isso nos ensina que a gratidão e o louvor têm poder para quebrar cadeias e abrir portas que ninguém pode fechar. Então, se você crê que Deus está agindo, mesmo sem entender o processo, escreva nos comentários: eu escolho louvar e agradecer. E veja como essa atitude pode transformar sua vida. A verdade é que a gratidão nos eleva a um novo nível espiritual, nos fazendo enxergar a vida com os olhos da fé. Quando passamos a agradecer mais do que reclamar, nosso coração se enche de paz e conseguimos perceber o agir de Deus até nas pequenas coisas. Muitas vezes, estamos tão focados no que queremos que esquecemos de valorizar o que já temos. Imagine uma criança que recebe um presente e, em vez de agradecer, reclama porque queria algo maior. Como isso soa para quem deu o presente? Agora pense, será que não fazemos o mesmo com Deus? Recebemos tantas bênçãos diariamente: o ar que respiramos, o alimento, o livramento, a força para continuar, mas às vezes só focamos no que ainda não temos. A Bíblia nos ensina: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. A gratidão também transforma nosso relacionamento com Deus.
Quando somos gratos, nos tornamos mais sensíveis à sua voz, pois paramos de focar no problema e passamos a olhar para aquele que tem o controle de tudo. Quem agradece fortalece sua comunhão com Deus, pois demonstra que confia nele e sabe que ele está no comando. Davi, um homem segundo o coração de Deus, era alguém que enfrentou muitas batalhas, mas nunca deixou de louvar e agradecer. Em meio a dificuldades, ele declarou: "Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão." Salmos 34, 1. E por isso, Deus sempre esteve com ele, fortalecendo-o e lhe dando vitórias. Você quer esse mesmo favor sobre a sua vida? Então escreva nos comentários: "Minha boca sempre proclamará a gratidão ao Senhor." E veja como essa atitude pode mudar sua caminhada com Deus. Além disso, a gratidão não apenas atrai o favor de Deus, mas também transforma nossa maneira de viver. Pessoas gratas são mais alegres, mais fortes e mais resilientes, pois aprendem a enxergar a mão de Deus em tudo. Quando você escolhe agradecer, você começa a perceber que as pequenas coisas também são grandes presentes. Um sorriso, um abraço, uma porta que se abre, uma oração respondida de maneira inesperada. Tudo isso é prova do amor e da fidelidade de Deus. Então, que tal começar a praticar a gratidão diariamente? Faça um exercício. Todos os dias, antes de dormir, agradeça por pelo menos 3 coisas. Pode parecer algo simples, mas você verá como isso mudará sua perspectiva e fortalecerá sua fé. Lembre-se, Deus nunca falha, e um coração grato sempre atrai mais do seu favor. O que hoje parece pouco pode se tornar muito nas mãos do Senhor. O que parece impossível pode se tornar realidade quando você escolhe confiar e agradecer. A multiplicação acontece quando, em vez de murmurar, você decide levantar os olhos para o céu e reconhecer que Deus já tem um plano perfeito para a sua vida. Jesus nos ensinou isso quando agradeceu pelos pães e peixes antes mesmo do milagre acontecer. O que você tem hoje pode parecer pequeno, mas entregue a Deus com gratidão e veja como Ele pode multiplicar. A gratidão é uma escolha poderosa que muda não apenas nossa forma de enxergar a vida, mas também a maneira como experimentamos as bênçãos de Deus. Muitas pessoas vivem presas à insatisfação porque acreditam que só poderão ser felizes quando tiverem mais dinheiro, mais reconhecimento, mais realizações. Mas Deus nos ensina que a verdadeira alegria não está no que temos, e sim no que carregamos dentro de nós. Quando cultivamos um coração grato, começamos a perceber o quanto já somos abençoados. A Bíblia nos lembra: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17, 22. Ou seja, a gratidão nos cura, nos fortalece e nos enche de vida. Quantas vezes deixamos de valorizar o que temos porque estamos tão focados no que ainda não conquistamos? Já parou para pensar que aquilo que você tem hoje pode ser a resposta da oração que você fez no passado? Talvez antes você tenha pedido um emprego e hoje, mesmo com desafios, você o tem. Talvez você tenha orado por uma família, por saúde, por livramentos, e Deus te concedeu. Mas com o tempo, o ser humano tem a tendência de se acostumar com as bênçãos e querer sempre mais. Claro que sonhar é importante, mas jamais podemos permitir que a gratidão pelo presente se perca em meio às expectativas do futuro. A Bíblia nos ensina: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Salmos 126, 3. A ingratidão também nos ensina a confiar mais em Deus. Muitas vezes ficamos ansiosos porque queremos que tudo aconteça do nosso jeito e no nosso tempo. Mas a palavra nos lembra que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Quando escolhemos agradecer, estamos demonstrando que cremos que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos os processos.
O apóstolo Paulo, que passou por muitas dificuldades, escreveu: "Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação." Filipenses 4:12. Ele sabia que a gratidão e a confiança em Deus andam juntas, e por isso, mesmo nas adversidades, ele mantinha a paz no coração. Hoje, Deus te convida a descansar nele e confiar que Ele está cuidando de tudo. Se você recebe essa palavra, escreva nos comentários: "Senhor, eu confio em Ti", e permita que a gratidão traga paz ao seu coração. Outra coisa poderosa sobre a gratidão é que ela nos ensina a ver Deus nos detalhes. Às vezes, esperamos grandes milagres e deixamos de notar as pequenas bênçãos diárias que demonstram o cuidado do Pai. O simples fato de termos um novo dia, uma nova oportunidade, um coração que bate e um Deus que nos ama incondicionalmente já são motivos para sermos gratos. Jesus nos ensinou a confiar na provisão do Pai ao dizer: "Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta." Mateus 6:26. Se Deus cuida das aves, quanto mais Ele cuidará de você. Então, não permita que as preocupações te impeçam de enxergar o quanto Deus já está operando na sua vida. E saiba que a gratidão não apenas fortalece sua fé, mas também inspira e contagia aqueles ao seu redor. Uma pessoa grata ilumina o ambiente onde está, traz palavras de esperança e espalha alegria. Quando você escolhe agradecer, mesmo em meio às dificuldades, você está sendo um testemunho vivo do poder de Deus. Talvez hoje você esteja enfrentando desafios, mas sua decisão de agradecer pode ser o início de um novo tempo na sua vida. A Bíblia nos ensina: "Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças." 1 Tessalonicenses 5:16-18. Esse é o segredo para viver com leveza e paz, sabendo que Deus sempre tem o melhor para nós. Escreva nos comentários: "Senhor, eu escolho viver com gratidão", e veja como essa atitude pode transformar sua vida e daqueles ao seu redor. A gratidão tem um poder transformador que vai muito além das palavras. Ela muda a nossa vida por dentro e por fora. Quando escolhemos ser gratos, algo profundo acontece em nosso coração. A ansiedade perde força, o medo diminui e a paz de Deus preenche nossa alma. Isso porque a gratidão não é apenas um sentimento, mas uma postura diante da vida, uma decisão de enxergar cada dia como um presente e reconhecer que Deus sempre está no controle. Quando o nosso interior muda, o nosso exterior também reflete essa transformação. Nosso rosto se ilumina, nossas palavras se tornam mais positivas, nossas atitudes passam a transmitir esperança. A Bíblia diz: "A luz do rosto do Rei dá vida, e seu favor é como uma nuvem de chuva na primavera." Provérbios 16:15. E um coração grato carrega essa luz. E não pense que a gratidão serve apenas para os dias bons. Pelo contrário, é nos momentos mais difíceis que ela se torna ainda mais poderosa. Quando você agradece mesmo sem entender, você está demonstrando sua fé, mostrando a Deus que confia nele acima das circunstâncias. E isso gera um mover sobrenatural. A palavra nos ensina: "Sacrifício de louvor me honrará, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que prepara o seu caminho." Salmos 50:23. Ou seja, quando você escolhe louvar e agradecer em meio às dificuldades, Deus abre caminhos onde não existiam, traz provisão onde havia escassez e transforma situações que pareciam impossíveis. A gratidão é uma chave poderosa que abre portas, muda realidades e atrai o favor de Deus para a nossa vida. Quando escolhemos agradecer, mesmo antes de ver as respostas, estamos demonstrando fé, e Deus honra aqueles que confiam nele. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas lembre-se de que a gratidão não depende das circunstâncias. Ela vem da certeza de que Deus já está trabalhando ao seu favor.
Assim como Jesus agradeceu antes da multiplicação, como Paulo e Silas louvaram antes do livramento e como Jó adorou mesmo em meio à dor, hoje Deus te convida a fazer o mesmo, confiar, agradecer e crer que Ele está preparando algo maior. A gratidão abre nossos olhos espirituais e nos permite enxergar o plano perfeito de Deus para cada um de nós. Em Filipenses 4:6, a palavra nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. A gratidão, portanto, não só nos livra da ansiedade, mas também nos aproxima de Deus, tornando nossa fé mais firme. A gratidão é um exercício diário que traz recompensas imensuráveis. Ao começar o dia com um coração agradecido, você está semeando positividade e fé que acompanharão você ao longo de toda a jornada. A gratidão nos lembra do que é realmente importante e nos ajuda a manter o foco no que Deus está fazendo, em vez de nos distrairmos com os problemas momentâneos. Lembre-se de que, em todas as situações, a gratidão é uma escolha, e ela sempre trará a resposta de Deus. Então, antes de encerrarmos, eu quero orar por você, para que seu coração se encha de gratidão e para que Deus multiplique suas bênçãos sobre sua vida. Vamos orar. Senhor, em Tua presença, eu coloco cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, pedindo que o Senhor derrame sobre elas um coração grato, cheio de fé e esperança. Pai, muitas vezes nos preocupamos com o que falta e nos esquecemos de reconhecer tudo o que já recebemos das Tuas mãos. Mas hoje escolhemos agradecer, escolher olhar para a vida com olhos de fé e reconhecer que Tu és bom o tempo todo. Que todo espírito de murmuração, ansiedade e desânimo caia por terra agora, e que no lugar disso, a Tua paz e o Teu favor preencham cada coração. Senhor, assim como multiplicaste os pães e os peixes, multiplica também as bênçãos na vida daqueles que confiam em Ti. Abre portas onde não há caminhos, traz provisão, restauração e realiza Teus propósitos em cada vida. Nós Te louvamos por tudo o que já fizeste e por tudo o que ainda vais fazer, pois cremos que Tu és fiel. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebe essa oração, escreva nos comentários: eu recebo essa oração. Declare isso com fé e receba em nome de Jesus. Muito obrigado por ter assistido, espero ter te ajudado e que essa palavra tenha edificado a sua vida. Que Deus te abençoe grandemente e que a gratidão seja uma marca na sua vida. Obrigado por estar aqui e nos vemos no próximo vídeo.